Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Hoje quero fazer um chamado espiritual, porque muitas pessoas estão travadas financeiramente, espiritualmente e emocionalmente, e nem sequer desconfiam do verdadeiro motivo. Você sabia que Padre Pio deixou um alerta espiritual antes de morrer? Uma vassoura nas mãos erradas pode varrer não apenas a sujeira, mas também a sua prosperidade. O Padre Pio e sua visão espiritual. Antes de revelar este ensinamento poderoso, precisamos entender quem foi Padre Pio e por que suas revelações espirituais são tão importantes mesmo nos dias de hoje. Francesco Forgione, conhecido mundialmente como Padre Pio, não foi um santo comum. Nascido em 1887 na Itália, ele recebeu os estigmas, as mesmas chagas que Cristo sofreu na cruz, que permaneceram em seu corpo por mais de 50 anos, sangrando diariamente sem infeccionar. Mas além desse milagre visível, Padre Pio possuía dons espirituais extraordinários. Ele podia ler corações durante a confissão, revelando pecados não confessados. Tinha o dom da bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. E mais importante para nosso tema de hoje, ele podia ver o mundo espiritual invisível que nos cerca. Essa capacidade única de enxergar além do véu físico permitiu que Padre Pio compreendesse como pequenos gestos cotidianos podem ter impactos espirituais profundos em nossos lares. Ele via literalmente as influências espirituais entrando e saindo das casas e notava padrões que ninguém mais percebia. Uma dessas observações místicas diz respeito ao simples ato de varrer o chão. Algo que parece tão inocente, tão rotineiro, mas que, segundo este poderoso santo, pode abrir portas para forças negativas quando feito incorretamente. Um alerta que envolve um detalhe tão simples, tão cotidiano, que pode estar neste exato momento bloqueando suas bênçãos e atraindo a pobreza para sua casa. Eu sei que parece algo pequeno, mas no mundo espiritual, os detalhes fazem toda a diferença. Antes de revelar essa verdade, quero te pedir um gesto de caridade e fé. Deixe seu like, comente, eu escolho viver na luz. E se inscreva aqui no canal Revelações Espirituais do Padre Pio. Assim, você nos ajuda a espalhar essa mensagem e tocar mais vidas. Vamos juntos desbloquear o que está escondendo sua prosperidade. O erro fatal na limpeza da casa. Padre Pio costumava dizer a seus seguidores mais próximos: o modo como você limpa sua casa afeta diretamente como a graça divina flui em sua vida. O alerta específico que ele deixou foi sobre a direção da varredura. Segundo as visões espirituais do Padre Pio, varrer a sujeira em direção ao centro da casa ou em direção às portas principais é um erro espiritual grave. Por quê? Porque os movimentos que fazemos ao varrer não são apenas físicos, mas também energéticos. Quando varremos incorretamente, estamos literalmente redistribuindo energias negativas pelo ambiente em vez de expulsá-las. Padre Pio podia ver com clareza espiritual como este simples erro diário criava pequenos vórtices de energia estagnada nos cantos das casas, que com o tempo se transformavam em pontos de atração para influências espirituais negativas. Não é coincidência que muitas tradições antigas ao redor do mundo compartilhem essa mesma sabedoria. Na tradição hindu, varrer incorretamente é considerado um insulto a Lakshmi, a deusa da prosperidade. Na cultura chinesa, o Feng Shui tem regras específicas sobre como e quando varrer para manter o fluxo positivo de Qi, energia vital. Padre Pio, com sua sensibilidade mística cristã, captava as mesmas verdades espirituais e alertava: a vassoura, nas mãos de quem não sabe usar, torna-se um instrumento de pobreza. Os sinais
de que você está varrendo incorretamente. Como saber se a forma como você varre está afetando negativamente seu lar? Padre Pio mencionava sinais espirituais específicos que indicam quando há energias estagnadas devido à limpeza incorreta. Primeiro sinal: dificuldades financeiras inexplicáveis. Você trabalha arduamente, não gasta em excesso, mas mesmo assim o dinheiro parece evaporar. Padre Pio explicava que a prosperidade é uma energia que flui, e quando varremos incorretamente, interrompemos esse fluxo natural. Segundo sinal: discussões frequentes nos mesmos locais da casa. Você já notou que certas áreas do seu lar parecem ser pontos de conflito, lugares onde discussões sempre começam sem motivo aparente? Padre Pio dizia que esses são justamente os locais onde energias negativas foram acumuladas pela varredura incorreta. Terceiro sinal: objetos que quebram ou desaparecem constantemente. Segundo o santo dos estigmas, quando há desordem energética causada pela má varredura, manifesta-se também como desordem física. Quarto sinal: sono intranquilo e pesadelos recorrentes. Padre Pio alertava que a energia estagnada é particularmente prejudicial durante o sono, quando estamos mais vulneráveis espiritualmente. Quinto e mais importante sinal: sensação constante de peso ou opressão dentro de casa, como se o ar fosse denso, especialmente em certos cômodos. Se você identificou 3 ou mais desses sinais, é muito provável que a maneira como você varre sua casa esteja contribuindo para criar bloqueios espirituais significativos. Como Padre Pio alertava, muitos procuram bênçãos longe, enquanto varrem para dentro de casa suas próprias maldições. A vassoura como instrumento espiritual. Para entender completamente a revelação do Padre Pio, precisamos primeiro compreender que, aos olhos espirituais, uma vassoura não é apenas um objeto de limpeza física. Na verdade, desde tempos imemoriais, em praticamente todas as tradições espirituais do mundo, a vassoura é reconhecida como um instrumento de poder. Nas tradições célticas, na bruxaria europeia, nas religiões africanas e orientais, a vassoura sempre teve significado ritual. Padre Pio, com sua visão mística profundamente católica, reconhecia esta verdade universal. Ele explicava que, quando usamos uma vassoura, não estamos apenas movendo sujeira física, estamos literalmente manipulando energias espirituais. Em suas próprias palavras, a vassoura nas mãos de quem tem fé é como a espada nas mãos de um guerreiro espiritual. Este santo extraordinário podia ver como, durante o ato de varrer, formavam-se correntes energéticas que poderiam ser direcionadas. Quando essas correntes são direcionadas incorretamente, criam-se bloqueios e atraem-se influências negativas. Quando direcionadas corretamente, expulsam não apenas a sujeira, mas também as energias densas acumuladas no ambiente. É por isso que ele enfatizava tanto a importância de varrer com consciência e intenção. Para Padre Pio, uma dona de casa varrendo com fé e conhecimento estava realizando um verdadeiro rito de purificação espiritual para proteger sua família. Como a varredura incorreta afeta sua prosperidade? Talvez você esteja se perguntando: mas como exatamente o ato de varrer pode afetar minha vida financeira e minha prosperidade? A ligação parece distante, mas Padre Pio enxergava esta conexão com clareza cristalina. Segundo os ensinamentos místicos deste santo, a prosperidade não é apenas uma questão material, é um fluxo energético espiritual. Quando varremos incorretamente, criamos o que ele chamava de nós energéticos, que literalmente bloqueiam o fluxo natural de abundância.
Padre Pio notava que famílias que sofriam de dificuldades financeiras constantes, mesmo quando trabalhavam arduamente, frequentemente tinham esse hábito em comum. Varriam a sujeira para dentro, para os cantos ou em direções aleatórias. Ele explicava que cada canto da casa tem uma função energética específica. Os cantos são particularmente sensíveis, pois atuam como âncoras energéticas do ambiente. Quando acumulamos sujeira, física ou energética, nesses pontos, estamos literalmente ancorando energia estagnada em nosso lar. E o que é pobreza, se não energia estagnada? O que é miséria, se não falta de fluxo? Por isso, Padre Pio insistia: observe como você varre sua casa, e eu te direi como flui a graça em sua vida. Quero que você pare por um momento e reflita honestamente. Em que direção você costuma varrer sua casa? Você já prestou atenção se varre em direção à porta de saída ou se apenas junta a sujeira em algum canto para depois recolher? E mais importante, você já associou problemas financeiros recorrentes ou conflitos familiares ao modo como realiza essa simples tarefa doméstica? Se você nunca havia pensado sobre isso, talvez este seja o momento de despertar para uma dimensão espiritual da limpeza que pode estar afetando profundamente sua vida sem que você soubesse. Por favor, compartilhe sua reflexão nos comentários. Escreva: Padre Pio, limpe meu caminho, se você reconheceu que pode estar varrendo incorretamente todos estes anos. O método correto de varrer segundo Padre Pio. Agora que entendemos o problema espiritual da varredura incorreta, vamos aprender o método que Padre Pio ensinava para transformar esse simples ato doméstico em uma prática de purificação e prosperidade. Primeiro princípio: sempre varra em direção à porta principal ou à porta dos fundos. Nunca para dentro, nunca para os cantos permanentemente. O movimento deve ser de expulsão, simbolizando a remoção de energias negativas do lar. Segundo princípio: nunca varra após o pôr do sol. Padre Pio era enfático sobre isso. Ele dizia que após o anoitecer, as energias espirituais estão em um estado mais fluido e varrer nesse período pode agitar influências que deveriam permanecer em repouso. Terceiro princípio: nunca utilize a mesma vassoura para a área interna e externa da casa. Segundo Padre Pio, a vassoura que toca o exterior absorve energias que não devem ser trazidas para dentro. Quarto princípio: abençoe sua vassoura. Isso pode parecer estranho para nossa mentalidade moderna, mas Padre Pio recomendava aspergir água benta na vassoura ocasionalmente, transformando-a conscientemente em um instrumento de purificação espiritual. Quinto princípio: mantenha uma intenção clara ao varrer. Não é apenas um ato mecânico. Padre Pio sugeria uma oração simples: assim como varro esta sujeira para fora, que todas as energias negativas sejam removidas deste lar. Estes 5 princípios podem parecer simples, talvez até supersticiosos para alguns, mas Padre Pio insistia que eles criam uma poderosa prática de proteção espiritual. Ele podia literalmente ver como o ambiente energético de uma casa se transformava quando estes princípios eram seguidos consistentemente. Como ele costumava dizer, não é superstição, é compreensão espiritual. A física moderna não descobriu ainda o que os místicos sabem há milênios: tudo é energia, e a intenção direciona essa energia. O ritual de purificação da vassoura. Para quem deseja ir além e realmente transformar a limpeza doméstica em um ato de proteção espiritual, Padre Pio compartilhava um ritual simples mas poderoso para purificar a vassoura antes de usá-la. Este ritual deve ser feito idealmente na primeira segunda-feira do mês, pela manhã.
antes que a vassoura seja utilizada para qualquer limpeza. Primeiro passo: leve a vassoura para um local onde bata sol, de preferência no quintal ou varanda. Segundo passo: asperja algumas gotas de água benta sobre as cerdas da vassoura. Se não tiver água benta, pode usar água comum, a qual você adicionou uma pitada de sal, benzendo-a com uma oração sincera. Terceiro passo: faça o sinal da cruz sobre a vassoura e recite esta oração que Padre Pio ensinava. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoa este instrumento de limpeza, que ele sirva não apenas para remover a sujeira visível, mas também as influências negativas invisíveis, que através dele a luz divina possa fluir livremente em meu lar. Amém. Quarto passo: deixe a vassoura ao sol por pelo menos 1 hora, para que a luz solar a energize positivamente. Padre Pio explicava que este simples ritual transforma a vassoura comum em um instrumento de proteção espiritual. Ele dizia poder ver como a energia da vassoura mudava após este ritual, tornando-se luminosa e purificadora. E não, isso não é superstição. É reconhecer a dimensão espiritual dos objetos que utilizamos diariamente. É trazer consciência para atos que geralmente realizamos no piloto automático. Testemunhos de transformação. Ao longo dos anos, tenho recebido inúmeros relatos de pessoas que transformaram suas vidas simplesmente aplicando estes ensinamentos do Padre Pio sobre a forma correta de varrer. Dona Aparecida de Minas Gerais me escreveu dizendo que por anos sofreu com dificuldades financeiras inexplicáveis. Apesar de trabalhar arduamente, sempre faltava dinheiro no final do mês. Após aprender e aplicar os princípios de varredura do Padre Pio por apenas 21 dias, ela recebeu uma proposta de trabalho inesperada que aumentou significativamente sua renda. João de Recife compartilhou que sua família vivia em constante conflito, com discussões diárias que pareciam surgir do nada. Quando começaram a seguir os 5 princípios de varredura, notaram uma mudança gradual, mas profunda na atmosfera do lar. As discussões diminuíram e a harmonia começou a se estabelecer. Maria de Porto Alegre relatou que seu filho pequeno sofria com pesadelos constantes e medo de dormir sozinho. Após implementar a varredura correta, especialmente nunca varrendo após o pôr do sol, as noites de terror acabaram em menos de 1 semana. Estes não são casos isolados. São manifestações práticas de um princípio espiritual que Padre Pio conhecia profundamente. Os pequenos gestos domésticos carregam poder espiritual e, quando realizados com consciência e intenção correta, tornam-se verdadeiras práticas de proteção e purificação. Como ele costumava dizer aos seus filhos espirituais, a santidade está nos pequenos gestos feitos com grande amor e consciência. A ciência por trás da revelação. Para aqueles que talvez estejam céticos sobre estas revelações do Padre Pio, é interessante notar que a ciência moderna começa a compreender o que os místicos sempre souberam. Estudos recentes sobre campos eletromagnéticos mostram que o movimento de objetos como a vassoura gera pequenas cargas elétricas por atrito. Essas cargas podem afetar a distribuição de partículas no ambiente e, consequentemente, a qualidade do ar que respiramos. Mais fascinante ainda, pesquisas no campo da física quântica demonstram que a intenção do observador pode influenciar o comportamento de partículas subatômicas. Em outras palavras, sua intenção ao varrer realmente pode afetar a energia do ambiente de formas que a ciência está apenas começando a compreender.
O biofísico Fritz Albert Popp descobriu que todos os seres vivos emitem um campo fraco de luz, chamado biofótons. Estes campos podem interagir entre si e com o ambiente. Quando varremos, estamos literalmente reorganizando esses campos energéticos sutis. Padre Pio, em sua sabedoria mística, compreendia intuitivamente esses princípios científicos avante la lettre. Sua visão espiritual permitia que ele observasse diretamente o que os cientistas agora tentam medir com instrumentos sofisticados. Como ele mesmo dizia, a ciência ainda engatinha para compreender o que a fé já abraçou há milênios, expandindo a consciência para outros hábitos domésticos. Se a forma como varremos pode ter um impacto tão profundo em nossa vida espiritual e material, imagine outros hábitos domésticos que realizamos diariamente sem consciência. Padre Pio também deixou ensinamentos sobre outros aspectos da limpeza doméstica que poucos conhecem. Por exemplo, ele alertava sobre nunca sacudir panos de limpeza pela janela após o pôr do sol, nunca despejar água suja pela porta da frente e nunca deixar sapatos em posição invertida, com as solas para cima. Cada um desses hábitos, aparentemente insignificantes, tem, segundo a visão mística do santo, impactos energéticos profundos no lar. São pequenos detalhes que, quando ignorados, podem criar aberturas para energias desequilibradas. Assim, como acontece com a varredura, esses outros hábitos exigem consciência e intenção para se transformarem de simples tarefas domésticas em verdadeiros atos de proteção espiritual. Quando trazemos consciência espiritual para os gestos cotidianos, transformamos nossa casa de um simples espaço físico em um verdadeiro santuário energético, um refúgio contra as influências caóticas do mundo externo. Como Padre Pio ensinava, sua casa é a extensão da sua alma. Cuide dela com a mesma atenção que dedica à sua vida espiritual. E então, meus queridos irmãos e irmãs, o que você achou desta revelação do Padre Pio? Este ensinamento sobre a forma correta de varrer despertou algo em você? Compartilhe nos comentários se você já percebeu a conexão entre a maneira como varre sua casa e os eventos da sua vida. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu seus olhos para uma dimensão espiritual do cotidiano, não esqueça de dar aquele like abençoado e compartilhar com familiares e amigos. Todos merecemos conhecer estas verdades que podem transformar nossos lares em verdadeiros santuários de paz e prosperidade. E para não perder nenhuma revelação espiritual como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tenho muitos outros ensinamentos esquecidos dos grandes santos para compartilhar com você. Lembre-se, a espiritualidade não está apenas nas igrejas e nos momentos de oração formal. Está em cada gesto do nosso dia, em cada intenção, em cada movimento. Como Padre Pio nos ensinou, até no simples ato de varrer sua casa, você pode estar convidando bênçãos ou desgraças para seu lar. Paz e bem. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações que podem transformar sua vida espiritual.